eu não vou fazer análise em cima da zona de rebaixamento, tá? Eu acho que o Grêmio não tem time para cair, tá? Eu só acho que é importante, eu acho que o Bruno vai pontuar sobre isso. O torcedor do Grêmio, talvez ele tenha que cobrar, ele cobra a direção por reforços, a direção vai lá e dá reforços para o Renato. Ele cobra o time como um todo, os jogadores, né? Para que os jogadores joguem mais, desempenhem, entreguem e aquela coisa que o Grêmio tem, né? Aquela alma castelhana, aquela coisa toda que teve quando o Grêmio fez 2-0. E que o Grêmio adora valorizar. Isso é surreal. Isso. Só que a grande questão é que, me despindo do clubismo, tá? Eu acho que o Grêmio tem que começar ou tem que continuar, porque eu já vi muitas críticas isso nas redes sociais, a cobrar o seu treinador. Porque o Renato, eu não preciso dizer que ele é arrogante, eu não preciso dizer que ele é prepotente, eu não preciso dizer que quando o time ganha, ele ganha, e quando o time perde, ou o Grêmio é roubado, ou os outros perderam e não ele. Então, acho que o torcedor do Grêmio, ele tem que pedir esse meia-culpa que o Caliel brilhantemente perguntou para ele na coletiva. O torcedor do Grêmio tem que cobrar o Renato para que o Renato faça um meia-culpa e comece a, assumir os erros que tem. 2, ter a responsabilidade de ser a estátua. Porque qualquer outro teria sido demitido já, a partir de tudo que ele fez nessa temporada no Grêmio. Então ele só não é demitido porque ele é o Renato. Então o torcedor do Grêmio tem de cobrar ele do tamanho que ele é. Mas vou te falar até... Eu já vou falar sobre o Renato, tá? Antes eu quero ouvir o Bruno Soares. Sim, o torcedor cobra. A direção é que eu acho que não cobra. Mas sobre o jogo especificamente, eu acho que a gente tem que dividir em algumas parcelas esse resultado negativo da maneira que foi, né? De uma maneira inacreditável. E eu acho, sinceramente, até pegando como gancho a enquete do Inter, que pergunta ali o principal motivo, eu acho que o Renato não foi o principal responsável. Eu sei que muita gente pensa diferente, eu acompanhei muito nas redes sociais, a torcida do Grêmio, pelo menos na maior parte, está pé da vida com o Renato e tem razão pelo acumulado da obra. Mas sobre o jogo de ontem, para mim o principal responsável é o Gustavo Martins. Ele, na imagem a gente percebe que ele tenta dar um chapéu, ele era o último homem, ele tentou dar um chapéu no Daverson, perde o controle da bola, de forma nada inteligente puxa o jogador adversário e acaba sendo expulso porque assume um risco. O segundo responsável, o árbitro, não poderia ter expulsado o Gustavo Martins. Eu ouvi uma opinião, inclusive, do Carlos Simon, respeitado Carlos Simon, tá, Ribeiro? Respeitado Carlos Simon, disse que ele não deveria ter expulsado o Gustavo Martins. Ok, e eu tô dando a minha aqui, baseado também no Carlos Simon. Eu acho que ele não deveria ter sido expulso. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, João Pedro foi muito infeliz. Bom jogador, mas que vive péssima fase. Boa, Bruno. Foi mal. 2 pênaltis marcados. Terceiro, ou quarto, a defesa num todo que não conseguiu segurar o resultado de 2-0. Perfeito. E depois, aí sim, vem o Renato. Só que assim, depois do resultado pronto, é fácil. E veja bem, alguém vai dizer, pô, tá passando pano pro Renato. Tá passando. Olha só, depois a minha leitura é muito semelhante à tua. Depois que o Grêmio ganhou do Fluminense na partida de ida na Libertadores, eu fui o cara que achou que o Grêmio não jogou nada e tive coragem de ir lá e perguntar pro Renato sobre a atuação medíocre, ou nem medíocre, né? Medíocre é médio. Foi péssima a atuação, mesmo tendo vencido. Tomei pau pra caramba de todo mundo. Então eu não vou, quando o Grêmio ganha, achar que tá tudo certo, mas quando o Grêmio perde, achar que tá tudo errado e achar que sempre a responsabilidade toda é do Renato. Então ontem o Renato tem a sua parcela, mas talvez tenha sido a menor parcela nesse resultado. Eu tenho que intervir, vamos lá. Porque tudo que ele falou hoje do Renato tem a mão do Renato. Quer ver? Erros infantis? Olha só. Erros individuais? O Gustavo Martins errou, assumiu o risco, tá? E foi expulso. Erroneamente. Mesmo assim, o Grêmio fez 2-0 depois disso. Perfeito. E estava jogando bem melhor. O mérito do Renato, Quer dizer, como você mesmo disse. Como disse, mérito do Renato. Sim, tá? Por que houve os 2 pênaltis? Tal a demanda do Atlético na área do Grêmio. Por que aconteceu isso? Porque o Grêmio recuou. Quem que fez isso? O Renato. Vamos lá. Entendeu? Então, assim, é muito fácil. Não posso tirar a responsabilidade do João Pedro. Aí que tá. Eu não vi nenhum de vocês citar o João Pedro. Não, calma. Eu vou citar o João Pedro agora. Olha aqui. Em primeiro lugar, hoje no Rio Grande do Sul, se tem algo que é impopular, é defender o Renato. Hoje virou moda bater no Renato.
Mesmo quando o Renato Aqui não não, erra. nesse programa, Mesmo quando o Renato não erra. Ele erra e erra. Dá pra ir conforme a onda. Como qualquer Fácil. ser humano. Agora, se tu quiser engajar, bate no Renato. É isso. Bate no Renato que tu vai engajar. Claro. Porque nesse momento a torcida do Grêmio tá criticando o Não, Renato. eu não acho, tem um Renato Coisa torcida rara, coisa rara. Eu tu só tá quero dando terminar. de Alessandro Eu só Barcelos. quero Agora terminar. estão jogando Tu tá- pra Não, torcida do peraí. Grêmio. dando de Eu deixei, Alessandro peraí. Barcelos. O Ribeiro falou, Pedro falou, tu falou, Bruno falou. Agora eu quero falar. Tá. Comandante, Então é o seguinte, hoje se tornou impopular defender o Renato. Defender o Renato. O Renato acertou e muito no jogo de ontem. Teve erros? Alguns. Mas ele não foi o principal responsável. Qual é a responsabilidade do Renato quando o Gustavo Martins inventa onde não tem que inventar? Eu não vou nem entrar na questão da expulsão, como disse o Simon, maior árbitro desse país, se foi correto ou não foi. O Simon defende que houve um erro na expulsão. Qual é o erro do Renato? Porque ele fez 2-0. Qual é o erro do Renato? Perfeito, mas qual é o erro do Renato nos erros infantis do João Pedro? Ribeiro, o Grêmio fez 2-0 com 1 a menos, mas o Grêmio disputou toda a partida com 1 a menos. Continuou com É a isso que menos. ninguém está levando em consideração. E E agora eu vou te dizer o seguinte, as trocas do Renato não foram preponderantes para o Atlético Mineiro pressionar o Grêmio. Aí eu Não vou foram, discordar, não foram, Ribeiro. E outra, muitas discordar. vezes o time recua de maneira inconsciente. Ou, O tu Grêmio acha não fez isso. ou tu acha realmente que o Renato disse, vamos fechar. O Grêmio não fez isso. O Atlético não cresce sobremaneira no jogo ontem a partir Discordamos. das trocas do Renato. Discordamos Não completamente. cresce. O Atlético Mineiro acha 2 gols em 2 pênaltis infantis. Não passa pelo Renato. O primeiro, principalmente, foi Discordamos. infantil. Os pênaltis são Gente, infantis. pelo amor de Deus. Os pênaltis Bom, são mas e aí infantis. os pênaltis decidiram a virada do Atlético. Mas é que Desculpa, mas o é que o erro infantil contexto- do João Pedro. Mas é que o contexto do jogo faz a responsabilidade do Renato. Não acredito. É que sabe o Não que é, acredito. se o Ele não Grêmio- puxa o Atlético Tá, no e quando ele campo. bota- Se o Renato não deixa o puxa. time... Vamos lá. Ô, Pedrinho, E quando ele se bota- o Renato deixa o time Ah. aberto ontem Tá. e o Grêmio toma a virada... Detalhe, Ribeiro- o Grêmio com 1 a menos. Perfeito, não é porque O fez... Grêmio seguiu com 1 a Não menos, é- mesmo tendo Tá, feito e 2 a isso, eu 0 acho que e esse- vocês não Tá, estão e levando quando isso em ele bota- consideração. Só uma pergunta. Quando Tá. ele bota o Natan Fernandes e minutos depois ele tira. Não, o Natan é um caso à parte, eu acho, que a gente até pode falar... Mas vem cá, daí a mas- visão não, é a não, visão, não, é a visão, é a visão do treinador não, vendo não, se não, o não. menino não Aí tá ele bem. reconhece o erro e Se o tira. menino não tá bem, eu tenho que botar, Mas cara. ele reconheceu e tirou. Não, ele errou em Cara, botar. não Reconheceu e bota o tirou. cara. Ô, Pedrinho, Tirou. ele errou em botar. Só que assim, ó, Ele o que errou, eu concordo cara. com o Gamba é o seguinte... Mas acertou quando tirou, desculpa. Eu até acho que o Renato talvez tenha recuado cedo demais o time do Grêmio. Mas assim, se o Grêmio... E essa é a parcela que eu vejo de culpa dele. Porque eu não isentei o Renato de culpa. Eu só dividi em parcelas e escalonei as responsabilidades. Agora, no caso do Renato... de ter recuado o time, se ele não recua, deixa o time aberto e o Grêmio toma a virada, Ribeiro Neto seria o primeiro a abrir o programa dizendo assim: Renato, tu tá ganhando de 2 a 0 com um jogador a Claro. menos, faz uma retranca, Claro, Renato. defenderia. Defenderia. Esse Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que foi o que ele fez contra o Palmeiras. Fica difícil para mim. Mas eu entendo.